Olá, sejam bem-vindos ao canal do Shiraishi, né? Então, aqui ao vivo no Twitch, twitch.tv barra MKT PROF, MKT Prof. Então, twitch.tv barra MKT Prof, ao vivo todos os sábados, às 16 horas e 30 minutos, aqui com vocês, sempre com alguma novidade. Hoje a gente tem novidade, aguardem, daqui a pouquinho eu conto. Antes disso, eu queria dar um recado do Fundo Patrimonial. Então, a FEA voltou. Depois de tanto tempo de espera, né? Os corredores estão ocupados pelas nossas alunas e alunos. Neste ano, mais de 2/3 do alunado estará pela primeira vez presencialmente nas salas de aula. A ansiedade na vivência e passar os intervalos junto das pessoas, né? Finalmente terminaram. A gente vai ver, então, o pessoal conversando na meia-lua, estudando na biblioteca, esperando a galera para manejar junto, né? Se a gente olhar no futuro, a gente vai observar para trás que certamente vai ficar lembranças. E ficou lembranças, né? De todos os nossos momentos aqui na escola. A satisfação, a saudade, né? As coisas boas, as coisas não tão boas, os professores que marcaram nossas vidas, né? E as professoras também, e os professores que marcaram também de outro jeito. Então, tem tudo, tem de tudo. Mas fica esse carinho da fé. Então, fazer parte da fé é um momento único das nossas vidas, né? Então, como é que a gente continua colaborando com a fé, né? É bem simples, é só entrar em contato com o pessoal do Fundo Patrimonial da FEA USP ou com o pessoal da MIFE e faça a sua parte, né? Dando recado, então, a gente vai começar hoje com o nosso De Fé para Fé, e hoje a gente tem uma formanda, recém-formanda, né? A Fernanda Mariano. Ela tem bastante para conversar, tá? Então, não tem agenda, não tem nada. É, é, é tudo de improviso. É um bate-papo mesmo. Então, bem-vinda, Fernanda. Como é que você tá? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito gostoso ouvir falar sobre a fé, que os tempos são muito legais. Que bom que a galera tá voltando agora para os corredores, para as salas de aulas, porque realmente foi um tempo mágico da minha vida. Foi uma época muito feliz e eu sou muito contente de contribuir, de trazer de volta as minhas vivências da fé. Muito obrigada, professor, pelo convite. Legal. E Fê, então eu não vou te apresentar, então fique à vontade, se apresente, faça o seu merchan aí, né? Então eu sei que você está decolando aí na carreira, então conta aí um pouquinho de você. Obrigada. Eu sou a Fernanda, me formei agora no meio do ano passado, né? Me formei na pandemia em 2021, então eu peguei a pandemia nos meus últimos 1 ano e meio de fé, então eu acho que eu nem me lembro a última vez que eu fui presencialmente para a fé, acho que eu nem me dei conta que foi a última vez, que era a última vez que eu estava indo, porque a pandemia a gente achava que vai durar pouco, daqui a pouco a gente volta, e quando eu já me formei, então eu fiz administração na turma de 2016, sempre gostei muito de marketing, então eu foquei muito em marketing e eu consegui fazer experiências incríveis com a fé me proporcionou experiências muito legais, eu fiz intercâmbio pela fé, eu consegui estágios muito legais, então eu estagiei no Itaú, na área de comunicação, comecei meu estágio no Google, enquanto eu ainda estava na fé, e atualmente eu sou coordenadora de marketing para agências do Brasil, no Google também, e eu fico muito contente de poder lembrar que todo esse caminho foi muito impactado pelas vivências que eu tive na faculdade, todas as portas que me foram abertas. Bacana. E como é que foi, então, a escolha para marketing, né? Então, pelo visto, deu certo esse caminho, né? Mas foi sempre assim? Você sempre pensou em marketing desde o início? Ou não? Você queria finanças, ou gestão de pessoas, ou produção? Como é que foi? Conta aí. Olha, eu acho que o marketing que me escolheu, porque foi uma loucura. Eu tinha feito técnico de ADM antes de entrar na FE, eu vim de escola pública, tinha feito ensino técnico. E aí, quando terminou, todo mundo ficou. Cada um pegou um braço dos meus amigos. Um falou, eu vou ficar com finanças, vou para economia. E aí, como a ADM tem bastante vertentes, eu ficava assim, mas qual que vai ser meu braço? O que eu vou fazer na faculdade? Eu gosto de tudo, eu gosto da parte de marketing, eu também gosto de finanças, eu gosto de contabilidade, eu adoro planejamento. E eu ficava muito aflita de ter que escolher um dos caminhos. Eu falei assim, não, eu não tenho que escolher, acho que eu quero administração e é administração que eu vou fazer.
E depois, se eu fazer depois uma vivência de anos, de 5 anos de faculdade, eu ver qual área que eu mais gosto, eu faço uma pós, mas não tenho o que escolher. Então, eu entrei na fé, assim, 100% ADM, eu gosto de ADM com todas as suas áreas. E aí, quando eu comecei a pensar em estágio, eu comecei para uma área mais de exatas, então eu fui para banco. E aí, mesmo em comunicação, minha área era uma área de planejamento estratégico, então tinha muito essa parte de puxar em exatas. E até quando eu entrei no Google, eu entrei numa área bem dentro de marketing, era estratégia e operação. Eu cuidava de dinheiro, cuidava de meta do marketing, eu não fazia propriamente a campanha. Então, acho que isso me ajudou demais, tipo, ter essa visão ADM como um todo, não ter só me apegado. Sempre sabia que eu gostava mais de marketing, mas eu ter conseguido me apegar nas outras áreas também, acho que me deu essa oportunidade de ter essa vivência. Então, conseguia transitar dentro de marketing em estratégia, em pensar em budget, em pensar nas nossas metas, em comunicação executiva. E aí, agora sim, eu estou numa área mais campanha, que é mais marketing B2B, eu estou mais nessa parte focada realmente só abraçada em marketing. Mas acho que ter abraçado a DM com todas as suas portinhas me ajudou muito. E sou muito grata. E por enquanto estou em marketing, gosto muito de marketing, é o que eu estou assim, deslumbrada, mas graças a Deus tenho essa bagagem toda das outras áreas que possam me ver no futuro para outro lugar, mas por enquanto estou muito feliz. Bacana, bacana. E seu TCC foi em marketing, né? Então, conta aí como é que você ficou martelando na minha cabeça, né? Até eu conseguir né, a entender, assim, né? Então, a dificuldade nossa, do pessoal mais velho, é entender o que vocês querem, né? E essa proposta, para mim, foi muito desafiadora, porque praticamente não tem literatura, né? Então, isso foi muito bom, né? Não só para você, né? Mas foi bom também para mim, assim, de ter aprendido bastante, né? Então, se você puder compartilhar um pouco para todo mundo e contar os perrengues que tem por aí, né? Os bastidores dessa área de conhecimento que você estudou. Nossa, eu lembro a nossa primeira reunião. Assim, eu passei um mês, tinha reuniões semanais, né? Eu passei 4 reuniões, então um mês indo e voltando, porque eu falava, eu queria fazer de tudo, eu queria trazer um grande. Eu quero desde estudar interação de público em rede social, com ativação, desde estudar a voz da marca, estudar brand equity, eu trouxe um mundo de coisas. Esse foi o primeiro perrengue. Acho que isso eu tenho muito a agradecer a você, porque você falava, o meu trabalho é encurtar o seu trabalho, é encurtar a sua visão, é direcionar a sua visão, porque a gente vem com, eu quero estudar marketing num grande mundo. E aí foi bem difícil o começo, eu fiquei um mês para poder só fechar o tema, só para poder entender qual dos caminhos eu ia seguir, porque eles não eram o mesmo, e o marketing eu tinha que escolher alguma das vertentes. Então eu lembro que no começo eu estava interessada em valor de marca, eu vou estudar voz de marca, então eu vou estudar... E aí até eu entender que o que eu queria mesmo era uma coisa muito específica, que foi o meu tema, que era como que ocorre a humanização de marca pelas marcas brasileiras nas redes sociais. Então, eu envolvia a rede social como contexto, que é uma coisa não nova, né, mas é difícil de literatura. Eu envolvia a humanização de marca, que é uma prática, pelo que eu estava observando, né, que é a Magazine Luiza, com a Lu, a Nath, Natura, então essa parte de personagem. A literatura também ela não tem uma concordância, porque uns chamam de mascote, outros chamam de brand persona, então a gente meio que teve que quase que inventar o nosso próprio conceito para poder definir, e é uma prática brasileira também, eu não consegui encontrar casos parecidos no exterior, que tivessem esse comportamento do Brasil, de criar personagens que falam e se comportam como uma marca. E aí tudo isso ainda num contexto muito grande, que é marketing, né? Então, voz de marca é uma coisa muito, muito ampla. Então, foi um perrengue para entender qual é o seu tema. E aí, depois do tema, entender como que onde a gente ia se apoiar e o que a gente ia discutir. A gente ia observar, a gente ia tentar teorizá-las. Então, mas foi um processo que eu adorei fazer, por isso que eu tava super com medo para fazer o TCC, e eu adorava ficar pesquisando, ficar acompanhando elas nas redes sociais, ficar seguindo. Então foi muito prazeroso para mim, eu sou apaixonada pelo meu tema, e é o que me motiva. Contar que no final do processo eu até pensei, será que eu quero carreira acadêmica? Porque é tão legal ficar fazendo trabalho, ficar estudando, mas eu gosto de trabalhar no mercado. Então é uma coisa até que me deixa com esse pezinho inclinado para guardar minha tese no coração e voltar no futuro, quem sabe. Isso foi muito bom, porque isso é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com todos e todas. Não estragar o sonho,
né? Porque vocês vêm sonhando e conseguir direcionar algo que caiba dentro do período de TCC, né? Então, é aquilo que ficou o recado, assim, né? Você tem todo o seu sonho pela frente, mas você tem aí um prazo que é o prazo do TCC, então, tipo, faça a primeira parte do seu sonho e depois continua, né? Então, não é que tipo assim, é, não deixar fazer as outras coisas. Simplesmente assim, ó, vamos dar prioridade para esse primeiro passo aqui, e aí depois você pega o resto da estrada sozinha, né? Eu acho que no seu caso foi perfeito isso. E o bastidor dessa questão dessas personagens, né? A Magalu, a personagem da Natura, o acesso às organizações, né? Então as organizações elas falam que é muito fácil chegar e conseguir informação, mas quando a organização é a organização que está na moda, né? Aí vai todo mundo querer estudar a organização e aí o pessoal, normalmente é o pessoal de relações públicas, é o pessoal tem uma área especializada de relações, né? Só que aí você não consegue chegar, né, onde realmente quer, que é o gestor, né? Que aí tá dentro da estrutura. Como é que você conseguiu superar isso, né? Teve uma empresa que foi mais fácil, teve outra que foi mais difícil. Não precisa falar o nome também para Uhum. não colocar ninguém em saia justa aí. Não, com certeza. Aconteceu exatamente assim, porque na semana, porque conforme a gente foi, nosso trabalho foi evoluindo, porque foi um ano de observação, né, de acompanhar a marca, e conforme foi passando, essa estratégia, né, de brand persona também foi evoluindo e também foi ganhando notoriedade no mercado. Então eu lembro que quando eu cheguei ao ponto que eu fui estudar uma das personagens, na mesma semana que eu ia falar com a diretora de marketing, que eu consegui fazer uma ponte, alguém que conhece, e aí é amiga e no trabalho e manda para outra empresa. Então, quando eu consegui o contato dela, que eu consegui falar com ela, na mesma semana ela estava dando entrevista pro The Observer, de Nova York, falando sobre a personagem e falando como ela era a seguidora virtual mais seguida do planeta. Então foi muito difícil conseguir agenda, então aí eu já caiu a agenda com ela, já não consegui mais falar com ela, porque tava todo mundo assediando a personagem dela. Agora, nesses últimos tempos, saiu na capa da Forbes, do personagem como se fosse uma pessoa. Então, conforme a gente foi estudando, foi ganhando notoriedade o tema e era muito mais difícil o acesso. Então, teve uma que foi muito mais fácil, e uma das personagens foi muito mais fácil de acessar, conseguir falar, fazer entrevista, conseguir acesso direto com as pessoas que cuidavam do time, entender como funcionava o time, como que foi a construção da marca, a construção, por que eles usavam a personagem como estratégia. Então, foi muito mais fácil, foi muito mais direto. E a outra foi muito mais difícil. Conseguir o contato já foi difícil. Aí, quando conseguiu o contato, a personagem estava super famosa e estava saindo de todo quanto é lugar. E aí, o meu trabalho perdeu um pouco de peso na hora de perguntar e pegar informação. E eu tive que me embasar muito no que eles já divulgavam, nas entrevistas que eles davam sobre o personagem, nos materiais que eles têm. Eles têm até agora uma área acadêmica, assim, trabalhos acadêmicos. E aí lá você acha a maioria, né, dos relatórios e de informações. Então, o acesso começou a ficar um pouco mais difícil conforme a estratégia começou a ficar mais famosa no mercado e começaram a ficar mais assediados. Então, foi luta. Quer dizer, ficou um pouquinho de salto alto essas personagens, ou não, assim, vamos dizer assim. Quando eu não consegui mais marcar com essa que estava muito famosa, ela falou assim, manda e-mail para a imprensa, @nananana, e aí parecia que eu estava acessando uma pessoa de verdade, estava acessando uma celebridade, acessando como se fosse falar sobre uma artista. Então, realmente, a personagem virou uma artista, virou um artigo de, você quer falar sobre ela, então você fala com a imprensa, você fala... Então, realmente, eu me senti como se um super salto alto, como se estivesse tentando contato com uma pessoa mesmo, com um representante do artista. Então ganha vida, então, pelo que você está falando, realmente ganha vida, né? Incorpora como se fosse uma artista encenando, então, um script, seria isso, assim? Totalmente, totalmente. E enquanto eu fui fazendo o trabalho, eu interagia muito com a marca como observadora só. Então, eu lembro que teve um dia que eu estava no Twitter até madrugada fazendo trabalho. Aí eu fiz um tweet, falei, Lu, do canal Magazine Luiza, nossa, Lu, eu tô até agora fazendo trabalho sobre você. Você não quer me mandar um Red Bull de ativação? Aí a marca respondia, falava, Fê, que legal que você tá falando sobre mim. Entra nesse link aqui, que você vai conseguir pesquisas acadêmicas sobre Magazine Luiza. Aí as pessoas que também seguem a marca e viram ela me respondendo, falaram, eu quero ler sobre o seu trabalho, me manda o seu trabalho. Então, foi uma coisa legal porque tocava muito
a gente, né? Tocava muito as pessoas. Então, o tema era muito atual. Então, acho que foi muito bom ficar ativando elas durante esse um ano e entender como elas funcionavam como pessoas mesmo. Então, as outras pessoas que somos nós, que estamos do outro lado da linha, então a gente também perde essa noção do que é, o que é imaginário do que é real. Então, fica todo mundo tratando como se fosse de carne e osso mesmo, assim. É isso que você teve de impressão do trabalho. Completamente, completamente. E eu percebi que não sei o quanto as pessoas associavam a marca Natura, a marca Magazine Luiza, às pessoas, porque quando eu vi os comentários de postagens, quando eu via comentários, todo mundo tratava muito, ai, a Lu, ai, a Nath, parecia que era realmente uma função que funciona demais, porque criou muita empatia, todo mundo era muito simpático. O dia que a Nath ela fez transição capilar, que a bonequinha mostrou, tipo, quando eu era mais nova, eu era assim, e agora foi super legal, todo mundo pirou. E aí, eles até ganharam um prêmio pelo Twitter, do tweet com mais engajamento da plataforma no país. Então, ficou muito legal. Assim, as pessoas realmente estão envolvidas nessa firmeza. Ela tem um cachorrinho, um cachorrinho que chama, não sei o quê. Aí postam, não testamos em animais. Aí ela tem a foto com o bloguinho dela. E as pessoas, parece com o meu. Aí postavam foto do próprio cachorro. Então, realmente, a gente tem essa perca de realidade. Não perca de realidade, mas é uma nova realidade. Mas tem o lado contra também, né? Vamos ver quando isso se desdobrar, porque o tempo de amostragem é muito curto, né? A gente não tem muito espaço amostral para ver como que eles vão gerar, sei lá, numa crise de imagem, ou se tiver alguma coisa nesse estilo, se a boneca segura o tranco de ser a representante, ou se vai entrar um PR, se vai entrar uma nota oficial, ou se essa comunicação continua entrando também para quando for um assunto sério, uma crise de imagem. Então, a gente observa os próximos capítulos, como que essa estratégia de comunicação se desenrola em outros cenários que não só a empatia, a rede social, e Sim. trends, e Então a memes. personagem fica doente, né? Ou sofre um acidente, coisa assim, né? Aí deu problema. Ela tá resfriada, por isso que não conseguiu responder direito. Então, acho que é legal isso a gente ver esse outro lado, né? Quando realmente aparecer alguma crise, alguma questão delicada, como é que essas personagens então vão lidar com isso. E eu sei também, eu lembro que você estudou então com um dos filhos do Maurício de Souza, né? E você estava comentando comigo, né? Quando é o contrário, né? Quando a marca é muito forte, né? Então, conta aí a sua interpretação do que está acontecendo no chatbot lá da empresa. Não, sim. Eu sou fã de seguir marcas em redes sociais, então acho que é por isso que eu gosto muito da minha pauta. E eu tava seguindo ultimamente. Aliás, eu comecei a seguir depois que estourou essa não polêmica, né? Mas que viralizou o Twitter da Turma da Mônica, muito bom, que eles são bem ativos, eles comentam, tem comentários, eles falam. Porque tem isso, tem o perfil de cada rede, né? Então, o Twitter, por exemplo, é um perfil de conversa, de jogar comentário, então ele não tem muito viés comercial, coisa assim. Então, se você tá ali, a marca acaba jogando comentário, falando sobre o que tá acontecendo. E aí eles estavam fazendo um post sobre reality show, né? Comentando sobre o que tá acontecendo no reality show. E algumas pessoas, e aí responderam para eles: Ô, Mônica, não tá muito tarde? Seu pai Maurício deixou você ficar acordado até essas horas? Você tem que dormir? E aí a marca respondeu: aqui não é a Mônica, aqui são adultos que cuidam, que gerenciam a conta, e a gente não toma esse conceito das outras marcas e fingir que não somos os personagens, que é uma coisa que acho que as pessoas agora estão meio que acostumando, né? Então aqui a gente não finge ser o personagem, até porque a Mônica é criança e crianças não usam redes sociais. E aí o público ficou muito decepcionado, que não estavam falando com a Mônica. E aí isso gerou muito, tipo, não, que chato. Que saco. Aí até as pessoas tiraram como... Porque foi uma resposta super coerente. Falaram assim, não, a nossa estratégia de comunicação não é essa, a gente não... Mas as pessoas, mas que grosso, que mal educado, que triste. Então eles estão passando essas últimas 2 semanas. Aí teve outro post que viralizou agora. Então eles estão passando por essas semanas por esses pedacinhos. E eu tô aqui de olho, porque agora é uma estratégia ao contrário, né? Tipo, eu tô observando quando uma marca não usa o objeto de estudo que eu estava fazendo. Então, é muito engraçado como o público está agora demandando essa humanização, essa intimidade de marca, esse relacionamento, marcas de relacionamento. Então, eu estou achando muito legal de acompanhar, estou achando muito divertida. Bacana. Então mas tá no. Tem um filme agora, né? Que saiu o segundo filme, tá passando aí um monte de lugar, né? E é muito bom, né? Eu não vi o segundo ainda, mas eu vi a entrevista
das crianças, né? Elas cresceram, né? Então ficou muito, muito divertido, assim, né? Então acho que daqui a pouco tem lá a Turma da Mônica adulta, né? Versão adulta, né? Aí acho que esse aí poderia criar, falar assim, criar um canal, né? Sei lá. Mas eu não tô aqui para dar consultoria também, então. Eu só tô acompanhando também, dando risada que nem você, né? Se divertindo com esse mundo onde a realidade ela se funde, né? E agora com essa questão de realidade virtual, realidade ampliada, né? De imersão no metaverso, né? Isso vai ser você interagir, né? Poder dançar com a personagem, né? Chamar a Magalu, vamos fazer uma dança, né? Tipo, ou ver ela falando num palco, né? Em 3D, acho que vai ser muito, muito louco. E ela participou do clipe do Alok ano passado. Então, a Alok fez um clipe em realidade virtual para lançar, acho que era um dos clipes do Alok, acho que Get You. E aí, como era em realidade virtual, eles convidaram a Lu para participar do clipe. Então, ela foi meio que ali a mocinha, né? Tipo, um clipe normal, como se fosse uma modelo. E ela participou do clipe do Alok. O Alok tinha o seu avatar no mundo virtual. E aí, a Lu participou do mundo virtual. E foi muito engraçado como a marca consegue... Isso possibilita novas formas, né, de adoção de produto, de posicionamento de marca. Então, ela entrar num clipe e depois, muito sutilmente, o vestido que ela usou no clipe estava à venda no app do Magalu. O celular que ela postou, que ela estava usando no vídeo é um celular das marcas parceiras dela, e aí estava também à venda no app. Então, isso fica muito sutil, esse nó. Então, não só podem, como elas já estão fazendo, já estão participando de clipe, sendo capa da Forbes. A Lu, ela foi capa da Forbes agora, acho que na edição de fevereiro, porque ela estava... Você contou quem é agora. Edição de fevereiro, ela foi capa da Forbes, Sim. que tem uma das marcas que eu acho que tem dentro, não sei se era para anunciar, não sei se era para anunciar uma nova marca de roupas brasileiras, até acho que do Nordeste ou Nortistas, uma marca totalmente brasileira que entrou no catálogo do Magalu. E aí ela tava na capa da Vogue, porque era o editorial da marca, né? O editorial das roupas. E ela foi parar na capa da Vogue vestindo a marca, como uma modelo. Então, tá sendo muito interessante observar que elas já estão fazendo isso, elas já estão se usando assim como a Nath também, que ela foi no Rock in Rio, porque a Natura era uma das patrocinadoras, então ela estava no Rock in Rio. E aí, em vez de os posts de parceria, tipo, estamos fazendo uma ativação, assim, assada num stand no Palco Mundo. Não, eles não faziam um post. Não, era a boneca que tava lá, tirando foto e postando como se fosse uma pessoa. Tipo, estou aqui no stand de Natura, que é assim, assado. E aí, reciclando as coisas, né? Então, torna a publicidade com um tom muito mais humano, que é o que parece que tá a nossa nova linguagem, né? De marketing para agora. Sim. E... assim, aproveitando então essa linguagem, né? Voltando um pouco assim para a sua carreira agora, assim, né? Então, como é que está sendo o network, né? Onde você está vendo perspectiva de crescimento? Que conselho você pode dar para quem está entrando numa faculdade agora, né? A gente está entrando com os calouros e as caloras, né? Então, 2/3 da fé não pisaram lá, né? Praticamente, né? Então, que conselho você daria para essas pessoas, não só da FEA, mas também de outras universidades por aí? Com certeza, a pluralidade, assim, tentar ser o mais plural possível, tanto quando a gente pensa em área acadêmica, então, ver se você se interessa por maior número de tópicos possíveis, porque agora as áreas elas são muito de encontro, elas estão muito se cruzando, então pluralidade tanto em áreas de interesse, então você ser bom nisso e você também entender um pouco daquilo e você ter contexto daquilo outro para você conseguir tomar, porque tudo, principalmente nossa FEA, né, que é gestão, que é estratégico, que é tudo isso para você embasar a decisão, né, tomada de decisão, seja ela uma decisão de contabilidade, uma decisão administrativa, uma decisão econômica, tudo isso, quanto mais contexto e quanto mais material você tem, sua decisão vai estar mais embasada. Então, pluralidade é a primeira dica que eu dou. E não só academicamente, mas também de vivência. Na FEA eu fazia de tudo. Eu fui bateria, eu era alucinada na bateria, mas também fui CA e me enfiava um FEA, tudo me enfiava e eu sou muito grata por todas essas oportunidades que eu tive. Isso ajudou muito em networking. Então, a gente tem, os FEAnos, a gente tem essa
esse banco muito forte de talentos, de pessoas. Então, semana passada eu fui almoçar com um amigo meu, que ele era meu veterano da bateria. Tipo, quando eu entrei, ele já era veterano, já tinha se formado, só que a gente tem essa conexão porque foi da mesma entidade. Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade, né? Ainda mais a fé, que a gente perdeu esses 2 anos dessa identidade, que é uma coisa muito forte pra gente, né? Você participar de identidade. Eu lembro que quando eu tava pelos corredores, falavam assim, o que você faz? Você é da fé? Você é do quê? Não estavam perguntando, você é do quê? Você é de ADM? Falavam, você é do quê? Você é da social? Você é da júnior? Você é da bateria. Então, a gente, como se fosse uma cidade organizada ali por vivências diferentes, e você era de mais de uma, ou de várias, ou de uma só. Então, eu acho que o meu conselho principal, ainda mais para esse tempinho que a gente está agora com... A gente teve, né, a nossa convivência afetada, teve a convivência mais limitada, é a pluralidade. Então, entra nas experiências, conversa com gente, porque você vai achar as pessoas no mercado. Eu tenho o maior orgulho e o maior amor de cruzar com os meus pares agora no mercado e cruzar com os meus amigos de classe em diversas empresas. Tipo, o que eu precisar, eu consigo lembrar que tem alguém que estudou comigo, que está em uma empresa X ou assado, e manter esses contatos de networking. Eu acho bárbaro. Então, com certeza, é o meu conselho tanto para a FEL ou para qualquer outra faculdade. E conselho para professores, né? Como é que os professores podem melhorar? Né? Inverte aí, então, só eu estou fazendo pergunta aqui, isso é um bate-papo, você tem que perguntar também, né? Olha, prof, eu tenho que defender a bandeira dos alunos. Não é como se eu já tivesse me formado, mas como meses atrás, eu acredito que áreas que lidam com contextos humanos, principalmente a gente que marketing é uma coisa que você vê mercado, que você vê público, elas têm que ter muita sinergia com o atual. Então, eu lembro que eu amava as aulas da fé, mas às vezes eu sentia que eu conseguia aplicar no meu trabalho, eu conseguia aplicar no estágio, mas quando a gente traz mais para exemplo, traz mais para realidade, fica mais fácil para o curso não se tornar obsoleto, sabe? Então, trazer o que está acontecendo no mercado para dentro do curso, trazer o que a gente vê de exemplo no nosso contexto para dentro do curso. Acho que isso ajuda a aterrizar o quanto o conhecimento ele é aplicável, porque a gente estuda, ainda mais a gente que estuda teoria assim, Kotler, a gente estuda teorias Ford no primeiro ano, que a gente fica lá, fundamentos de ADM, a gente estuda negócio de centenas de anos atrás. Então, quanto mais a gente conseguir trouxer exemplos de realidade, ou exemplos de... Eu adorava case, quando tinha negócio de case, eu achava o máximo trazer case. Então, tudo que ajuda a gente a aterrizar isso para o mercado, porque senão dá aquela sensação de descolamento, de, mas eu aprendi tudo no estágio, tudo que eu fazia eu fui aprendendo na hora. Então, eu acho que não, sabe? Então, acho que trazer... E também pensando em coisas ferramentais também, sabe? Tem coisas ferramentais que a gente realmente tem que usar no trabalho, a gente não aprende na faculdade. Então, tirando a galera de, sei lá, porque eu não posso ter propriedade para falar, sei lá, Conte, que as coisas, eles aprendem as teorias e aí as fórmulas são parecidas, mas não sei, às vezes marketing digital, que é um negócio que as pessoas, como que funciona a publicidade digital? Não posso puxar sardinha para o Google porque eu trabalho lá, mas como que, é uma coisa muito específica, mas muito atual, tipo, como que funciona a rede em relação a, sei lá, não anúncios, mas como que funciona a cadeia de marketing quando ela está no ambiente digital, como as marcas se comportam. Então, acho que isso seria muito rico para ajudar na nossa grade. Então, eu tenho novidade. A gente vai mexer na grade, pelo menos na grade de marketing, e eu vou dar a cadeira de marketing digital mais pra frente. Não sei se vai ser bom ou ruim, mas foram lá que colocaram lá no planejamento. Isso, olha lá. Então, essa demanda era uma demanda muito antiga de todo mundo, né? Por mais que a gente tentasse falar que marketing ele permeou tudo, né? Tipo, você não consegue falar marketing ciência digital, né? Mas os alunos querem, mas no sentido de entender as redes sociais, né? Entenderem funil de venda, entenderem como é que funciona o Google Ads, né? Então, isso é uma coisa que, pelo menos, a gente começou a fazer, por exemplo, estimular os alunos a ter uma parte do conceito da nota, poder trocar por uma certificação do Google, né? Então, o Google tem, puxando a sardinha para o Google tem uma plataforma de educação que certifica profissionalmente e é de graça, né? E então a gente fala assim, se você quiser trocar 1 ou 2 cases por uma certificação de introdução ao Google Ads, perfeito, né? E não é fácil, tá? Nossa, isso tá intimamente ligado com o que eu faço. Tipo, é o Skillshop, né? Nossa plataforma de certificados. Estou super calada com isso na minha carreira. Em janeiro eu fiz um bootcamp de certificação para as agências do Brasil. Então eu fiquei, vamos certificar todo mundo. Então, isso é super colado e é muito legal saber. Acho incrível. Sim, é só que tem muita pegadinha lá no teste lá.
Então seria a simulação, digamos assim, é mais fácil do que o teste em si. O teste, assim, é 80%, né? Mas tem muita pegadinha, então os alunos reclamam muito das pegadinhas. Você tá vendo? Vocês falam de mim, mas o Google também. E aí tem, né? Mas tem essa questão, pode fazer a cada 24 horas, pode fazer de novo a prova. Então, no final, né, a minha experiência é que um terço a dois terços, dependendo da turma, pelo menos um terço consegue fazer então uma certificação. Então, ao término da disciplina, a pessoa já vai lá e coloca no LinkedIn dela que ela tem uma certificação de Google Ads, né? E, e eu vou cada vez mais fazendo isso, né? Trocando, deixando o aluno construir também aquilo que é de interesse dele, né? Dentro do escopo da disciplina, mas que quando ele consiga uma certificação, isso seja valorizado dentro da disciplina, né? Então, acho que os alunos estão gostando muito, assim. Tá certo que, vamos dizer assim, que alguns professores acham que você está delegando para um terceiro a avaliação, né? Mas, na verdade, eu não estou delegando, eu estou só fazendo equivalência, né? Então, eu estou dando a opção para o aluno poder escolher de poder correr atrás de alguma coisa que vai agregar para a carreira dele, do jeito que você está colocando, né? Espero que isso siga em frente, que seja um exemplo, um recado para os outros professores, né? De aproximar a universidade do que é a demanda de mercado de trabalho, né? Então, empresas como Google, Amazon, né? Facebook, Meta, né? As próprias empresas de varejo, todas estão procurando pessoas com certificação e não tem, né? Há um déficit muito grande no mercado de trabalho. E então as empresas estão deixando de olhar só a universidade, estão começando a olhar assim, mas você sabe fazer sabe usar a ferramenta? Então, isso que você está falando é uma verdade, e eu acho que a gente tem que correr atrás desse prejuízo e preparar melhor os nossos alunos os alunos para quando chegarem no momento de uma entrevista, falar assim, chega assim, você tem certificações? Tenho. A gente fez lá na disciplina, tranquilo. Então, essa que é a perspectiva, né? Total, professor. Eu acho que quanto ainda mais, sabe? Ainda mais a gente é muito mutável, é muito rápido, a gente sofre com essa parte. Eu lembro que, até na minha tese, né, eu trouxe, antes o marketing boca a boca, o marketing era, sei lá, a empresa falava de um para muitos, porque é o que a gente aprendia em conceito, né? Tipo, a comunicação tá de um para muitos, agora é de muitos para muitos, porque a hora que faz um ali na empresa, todo mundo vai para a rede social e tem uma força gigantesca que os consumidores se falam e não é mais boca a boca, sabe? Não é mais no 1 a 1. É toda uma grande massa. Então, eu acho que tudo que nos ajude a atualizar o conhecimento e tornar ele mais prático para a gente no mercado, assim, vai ser só ganho para a nossa fé. Esqueci, senão depois vai ficar brava comigo a Vanessa, né? Falar da AWS. A AWS também Minha mentora linda, minha mentora perfeita. A Vanessa, a AWS também tem vários cursos de introdutórios, né? Principalmente para trabalhar. Aí não é tanto de marketing, tem marketing, mas o mais forte mesmo é computação em nuvem, né? Aprender o que é um S3, aprender o que é um EC, que é computação elástica, tudo isso. Você consegue também gratuitamente essas certificações lá na Amazon, né? Na Microsoft também está fazendo isso. Então, tem muita coisa aí. Mas já que você falou dela, né? Ela deve estar vendo o canal, depois vai ver o YouTube com essa entrevista aí. Fala um pouco dela, como é que está sendo essa mentoria, como é que é ter uma mentora, né? Que ela é professora da FIA, né? Então ela está dentro do nosso ecossistema aqui de aprendizagem. Conta aí. É uma honra. A Van é minha mentora, que foi introduzida pelo professor no final da minha tese, igual eu tinha comentado, que eu fiquei muito envolvida em escrever. Eu falei, eu quero fazer mestrado com isso, mas eu gosto muito da carreira. A FEB tem muito o curso para mestrado acadêmico, tem um profissional, mas mais ali para empreendedorismo. Eu fiquei, eu amei essa linha, eu quero estudar, mas eu gosto do mercado, eu gosto de carreira executiva, eu já acabei de ser promovida, efetivada, acho que eu quero ficar aqui. E aí o professor achou a oportunidade muito legal de conectar nós duas. Ela falou assim, conheço uma mulher maravilhosa do mundo da tecnologia também, e que ela também tem um pé na academia, e vai te ajudar com essas questões, vai te ajudar a entender. E aí eu fui apresentada a Vanessa,
tudo pra mim. Aliás, a gente se fala depois de amanhã, nossa sessão depois de amanhã. A gente tem uma cadência muito legal de conversas. E é muito, muito bom nessa fase de começo de carreira você ter alguém que te ajuda, que compartilha a vivência que já teve, que te ajuda a enxergar mais fácil. Porque a gente não tem a visão lá na frente. A gente tá aqui no começo, a gente tem essa cabeça de agora, com essa visão de agora e com essas ferramentas de agora. Então, contar com as ferramentas e a experiência de outra pessoa é mágico. Assim, a Van me coloca tem semana que eu chego com a cabeça pelo quarto inteiro, tem tudo acontecendo, e ela coloca a cabeça no lugar, e ela fala. Então, eu acho muito legal. Além de ser uma mulher que me ajuda a entender nossos conceitos de mercado, de como se posiciona, de como a gente pode criar o seu perfil profissional, né? De seu perfil, sua personalidade. Você não precisa ser... não é porque você fala, amiguinho, que você não tem autoridade, não é porque você é assim, que isso... Então, é muito legal aterrissar que uma coisa que você não aprende em livro, você não aprende em curso, troca de conceito, é só realmente troca de pessoa para pessoa. Então, é a minha troca favorita. Né? Eu sou muito, muito contente. Um beijo para minha mentora favorita, que é a única, meu amor. Bom. Tá, a gente está terminando aqui, passou rápido, né? Então a gente tem o tempo da internet, que é cruel, se as pessoas, a primeira coisa que elas olham é quanto tempo demora a interação, né? Então se for mais de 30 minutos, 40 minutos, as pessoas começam a falar assim, será que eu vou? Que preguiça. Mas foi muito rápido, valeu a pena, né? Deixa um recado aí final, né? Você mandou um recado para a Vanessa, claro, mas deixa uma mensagem de como é que você vê o mundo daqui para frente, né? De esperança, de preocupação. Então, como é que vai ser o futuro? E para a gente encerrar aqui. Sou muito promissora. Eu sou muito positiva, mas eu estou, assim, vendo um futuro como muito promissor, porque quando eu vejo... Eu tenho muito orgulho de falar pela faculdade, de estar aqui. A fé que eu entrei é diferente da fé que eu deixei, a fé que eu me despedi. Então, isso eu me sinto muito promissora. Então, a gente está muito mais diverso, a gente está muito mais consciente, a gente está muito mais conectado. Então, acho que agora também nessa volta... que as pessoas vão voltar para o presencial, elas vão dar mais valor para essas trocas, então a gente vai viver a experiência ainda mais mágica. Então eu tô achando que vai ser tudo muito promissor, então eu tenho minhas preocupações, né, porque a gente sabe que do mesmo jeito que a parte boa evolui, a parte ruim também dá seu jeito de tentar evoluir, de tentar acompanhar e trazer novas partes ruins, mas eu tô muito positiva, eu acho que a gente tá entrando numa fase muito boa como sociedade, estamos muito melhores do que anos atrás, e cada ano é melhor que o anterior. Temos muitas perdas ainda, tem muita coisa para consertar, mas a gente já se uniu, a gente viu onde dá. Então, eu tô muito feliz. Meu recado é com certeza, contem comigo e vamos em frente, que eu vejo muita coisa boa para o nosso futuro. Legal. Então, obrigado pela paciência aqui, né? Tem vários perrengues aqui, né? Tecnológicos aqui, né? Organizar tudo sozinho, às vezes não dá muito certo. Então, por exemplo, o áudio no início estava meio ruim, agora melhorou no meio do caminho aqui do processo. Então, obrigado, Fê. A gente termina aqui e então semana que vem, 4h30 da tarde, ao vivo no Twitch, twitch.tv/mktprof, né? MKT de marketing, né? Não que o canal, o horário das 4h30 é de fé para fé, né? Mas o canal, por enquanto, ele fica aqui no canal pessoal meu, até que a gente consiga volume. Então, quem está em casa, não esqueça, se está vendo pelo Twitch, se inscreva no Twitch, né? Clique em cima do coraçãozinho. Se você estiver vendo no YouTube, né? Clique no canal, dê um like, um joinha e aperte o sininho, então, para ficar sabendo o que está acontecendo. Então, Fê e todo mundo que está nos assistindo aqui, um ótimo final de tarde, uma ótima semana aí, dependendo do horário que estiver vendo. E semana que vem a gente está de volta aqui no mesmo horário, com um tema novo, com uma coisa nova, sem organização, tudo na informalidade, mas se divertindo, que isso que importa. Tchau, gente. Tchau, Fê. Valeu, muito obrigada. Se você não sabe